Convido você a abrir a sua Bíblia comigo. Mateus 6, a partir do versículo 24. Essa é a leitura do texto da palavra de Deus que vamos meditar nesta manhã de domingo. Mateus 6, a partir do versículo 24. Vamos ler até o final do capítulo. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar ao outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos? Que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está nos céus, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Versículo 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Amém? Nosso Deus e Pai, na Tua presença estamos e somos gratos porque temos a liberdade de falar, de ouvir a Tua palavra na nossa cidade, no nosso país. Acrescenta-nos, ó Pai, a graça para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A ansiedade é vista como o mal do século. A nossa geração, há pouco mais de 2 anos, começou a passar por um processo e nós começamos a vivenciar algo que não tínhamos nenhum tipo de conhecimento, a conhecida pandemia da Covid-19. E isso trouxe sobre a nossa vida uma carga emocional, uma ansiedade muito grande para a nossa geração. Nós já somos ansiosos assim por natureza. Temos as nossas inquietações muito ligadas ao medo, às incertezas do dia de amanhã. Mas com este advento, que parece que é tão distante, né? Alguns nem se lembram mais que a gente passou períodos difíceis, onde nós éramos privados de sair da nossa própria casa, fomos tirados o direito de ir e vir, claro, com uma justificativa, mas nós vivemos dias difíceis, de incertezas, de inseguranças, de insegurança, de morte, de ansiedade, de preocupação, mas eu quero dizer que isto continua a acontecer. Nós continuamos vivendo dias ansiosos. A cada ano, mais e mais, se vendem remédios psicotrópicos, medicamentos para ansiedade ou relacionado às questões emocionais. Nós vivemos num mundo onde tudo, absolutamente tudo, tem colaborado para uma ansiedade, para uma incerteza do futuro. As tragédias, os acontecimentos, a violência, as incertezas da nossa própria vida, a saúde fragilizada, as inquietações da alma, as emoções que sentimos, os relacionamentos quebrados,
as lutas e dificuldades de conviver com o próximo, as incertezas de um futuro. Tudo isso nos leva a viver vidas ansiosas, preocupadas, por que não dizer, dadas as devidas limitações e adequada à realidade, em alguns momentos estamos adoecendo deste mal do século e precisando de tratamentos, de ajuda, de cuidados que são legítimos, devem e têm o seu espaço no próprio tratamento, terapias, medicamentos, médicos, têm o seu espaço, mas eu quero nesta manhã conversar, falar, compartilhar com os irmãos sobre alguns princípios, ensinamentos da palavra do Senhor, do próprio Cristo, neste que é o maior de todos os sermões, o Sermão do Monte. Os sermões apresentados por Cristo ao longo da sua caminhada, da sua jornada, nada se compara a este que foi o primeiro, mas também o mais marcante, onde ele dedicou boa parte do seu tempo para ensinar o modo de vida para os seus discípulos e seus seguidores. Tanto é que nós sempre recomendamos a leitura de Mateus 5, 6 e 7, para você experimentar dos direcionamentos de Deus para as coisas da sua vida prática. Ali você vai achar de quase tudo um pouco, uma palavra de Jesus para você nortear a sua vida, para você decidir em relação a algumas questões. Não decidir apenas por você mesmo, mas colocar diante do olhar do Senhor por meio da sua palavra para onde Ele quer levar. É verdade que todos nós precisamos de expectativas e há uma proximidade entre expectativa e ansiedade, porque se você não tem a expectativa, você tem dificuldade de avançar, de ter desejo de realizar, de ter propósitos, mas ao mesmo tempo que este excesso de expectativa, e existe níveis, graus de expectativas, no mesmo tempo que a expectativa é algo bom, se não guardarmos o nosso coração e percebermos o movimento da nossa alma, nós cairemos e viveremos como pessoas ansiosas, preocupadas e demasiadamente angustiadas pela incerteza do futuro. Jesus nos traz uma palavra, não só o próprio Cristo, mas a própria palavra de Deus nos traz várias passagens bíblicas que nos recomendam para não andar ansioso. Bom, se o próprio Cristo diz que nós não devemos andar ansiosos, é porque nós temos um pouco de ansiedade aí. É porque nós já temos algo que devemos nos preocupar. E Jesus, ele é tão pedagógico no seu ensino, que ele faz questão de nos trazer um pouco daquilo que apresenta a nossa vida, que nós podemos perceber que causa ansiedade nas nossas vidas. Por exemplo, lá no versículo anterior do que nós lemos, no versículo 19, Jesus começa a falar sobre uma causa da ansiedade. Por que nós estamos ansiosos? Quais são as causas de estarmos ansiosos? Muitas vezes é porque nós passamos por lutas, dificuldades, privações, ansiedades e preocupações que devem ser administradas. Mas Jesus traz de uma forma bem prática algumas ansiedades que rondam o coração do homem. Quando ele diz, não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde traças e ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Jesus está falando aqui da primeira causa de ansiedade, que são os tesouros do coração. Aquilo que domina o seu coração. E Jesus diz, não acumulem esses tesouros, não vivam apenas com este propósito, ainda que ele faça parte da sua vida, ainda que seja legítimo o seu trabalho, o seu sustento, isso não pode ser a razão principal, obrigado, Tassi, não pode ser a razão principal da sua existência. Seu foco não pode estar apenas neste acúmulo de riquezas, ainda que a economia, que a sua reserva financeira seja importante, o seu coração não pode estar demasiadamente nisso. Aliás, Jesus convida você a saber lidar com essas coisas, não deixar de usar
os bens que Deus tem te dado, mas não tirar o coração dos céus, do alvo que é Cristo. Então, a primeira razão apresentada por Cristo aqui, a causa das ansiedades do coração do homem, está nesses versículos 19 e 20, quando ele fala dos tesouros do coração. Mas Jesus continua dizendo, aí no versículo 22, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grande trevas são. Jesus apresenta agora outra causa das ansiedades. São as visões distorcidas sobre quem é você e onde você está em Cristo Jesus. Jesus apresenta aqui as visões de uma realidade que precisa estar bem clara na mente daquele que serve a Jesus. Não podemos estar com a nossa visão distorcida pelas trevas ou contaminada com coisas que não devem fazer parte da nossa vida. Então, a nossa visão distorcida, a visão fora de uma realidade, onde o nosso olhar está tão somente para as coisas que se referem a nós mesmos, ou seja, a nossa própria carne, nós também causamos ansiedade aos nossos corações. Jesus está dizendo, em outras palavras, que eu e você precisamos estabelecer uma vida de santidade, para que na presença dele nós não tenhamos esta ansiedade das mazelas do pecado sobre nós. Mas outra causa ainda citada por Jesus, que é importante Jesus, ao nos ensinar a refletirmos sobre ela, está no versículo 24, quando ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um, ou amar o outro, ou irá dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Esta talvez seja uma das maiores causas de ansiedade do nosso tempo. O poder das riquezas. Nós temos sido movidos. Nós estamos buscando esta paz em meio às conquistas materiais e financeiras. E ao apenas buscar isso como foco principal da nossa vida, nós servimos a um Senhor que não é o Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador do universo. E somos convidados a Jesus a pensar se o nosso coração, se as nossas ansiedades, se aquilo que tem trazido tanta tristeza ao nosso coração é falta de algumas coisas que nós, na nossa visão de mundo, de realidade, de bens materiais, a falta dessas coisas tem trazido tantas ansiedades ao nosso coração. Irmãos, podemos assim dizer que o que Jesus está nos alertando é sobre o perigo de colocar nas conquistas, nos bens, nas riquezas, o nosso coração e sermos totalmente dominados por ele. Aí haverá ansiedade. Quanto dinheiro precisa para um homem se sentir totalmente satisfeito? Depende do seu coração. Porque não tem dinheiro no mundo suficiente para tirar a ganância de certos indivíduos. Você percebe pela sua própria forma de agir. Não é mais questão de manter a sua família, não é mais questão de manter nem os seus filhos, nem os seus netos, nem os seus bisnetos. É o poder das riquezas, é o poder. E não estamos falando apenas do luxo, mas é o desejo insaciável de ter e ter e ter sempre mais. A verdade é que, será que nós também não passamos por essas inquietações? Pensemos como Jesus. Eu quero trazer 7 passos ou ensinamentos práticos do próprio Senhor Jesus, de uma forma breve, para, ao refletir sobre essas causas, caminhar no sentido de tirar do nosso coração essas ansiedades. Jesus conhece como ninguém o coração do homem. Quem lhes falou esta palavra ou estas palavras, conhece como ninguém o seu coração.
nós estamos ainda experienciando o autoconhecimento, porque até nós mesmos ainda estamos num processo de desenvolvimento enquanto tivermos vida. Mas Jesus conhece o fim, Jesus conhece o todo, Jesus conhece o nosso coração. E sabe, todos os movimentos que são contrários aos ensinamentos da palavra de Deus são a causa da ansiedade do cristão. Porque a ansiedade, o excesso de preocupação com as coisas do futuro, revelam também uma fragilidade da fé e da falta de confiança no Deus que pode tudo. A ansiedade traduz, reflete muito daquilo que eu e você padecemos, que é de fé e confiança para crer que Deus que nos criou é o mesmo Deus que vai nos sustentar. E todos nós buscamos formas de estar seguros. Todos nós. Nós queremos segurança, conforto. Nós queremos ali estar num local agradável. Tudo isso é legítimo. Mas tudo isso, ou seja, no contexto de bens, da matéria, não nos dá de fato a paz que excede todo entendimento e, acima de tudo, a esperança de viver tão somente esperando no Cristo, que pode todas as coisas, ainda que tenhamos incertezas do futuro. Nós, naturalmente, estamos buscando, às vezes desesperadamente, tomar cuidado, ou nos proteger, melhor dizendo, das incertezas do futuro. Mas como está o seu coração em relação a estas ansiedades? O que tem trazido inquietação ao seu coração? A palavra de Deus nos convida a viver um movimento do coração voltado para a sua própria palavra, para os ensinamentos do Cristo vivo. E eu convido você a se movimentar o seu coração em direção à palavra de Deus. Convido você a olhar mais para a palavra e crer por meio da fé no que a palavra está lhe dizendo, lhe prometendo. Convido você a olhar mais para os lírios do campo. Convido você a olhar mais para os pássaros e ver em toda a complexidade do ecossistema como Deus cuida perfeitamente de cada uma das espécies em toda a trajetória ao longo desses milhões de anos. Jesus, o Senhor Deus, continua como Criador sustentando cada uma dessas aves, desses pequenos seres, também das árvores, do ecossistema como um todo. Sabe quem atrapalha? O homem. É o homem que destrói. E é o homem que desconstrói. É o homem que quebra esse ecossistema perfeito. Muitas vezes por conta da sua ganância, ansiedade, desejo de ter muito mais do que precisa. E aí cria essas inquietações em seu coração. Mas o que a palavra de Deus nos ensina? Rapidamente, vou convidar os irmãos para ler primeiro 2 textos, passagens bíblicas especiais. Um do apóstolo Paulo, quando nos recomenda não andar ansiosos. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Versículo 5, vamos ler até o 6. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus pela oração, pelos pedidos, pela oração e pelas súplicas com ações de graça. Paulo está nos convidando a vencer a ansiedade pela oração. Mas ainda, 1 Pedro 5:7, mais uma palavra, mais uma recomendação para não andar ansioso. O apóstolo Pedro diz: lancem sobre ele todas as suas ansiedades. Por quê? Conclusão de Pedro: porque Deus cuida de nós, porque Deus tem cuidado de nós, porque Deus continuará a cuidar de nós. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Primeiro pela certeza, uma promessa de Deus, Deus cuida, é o que Pedro está dizendo. E Paulo diz que sejam conhecidas as vossas ansiedades, preocupações diante do Senhor. Perto está o Senhor. O Senhor nunca deixa de estar presente na nossa vida. Nós é que nos afastamos dele por nossas escolhas e por nossas decisões também.
Mas o que Jesus está nos ensinando? Jesus nos ensina coisas muito práticas. E o Evangelho é prático, o Evangelho é este momento de viver uma vida de uma forma pela fé no Senhor, viver o Evangelho simples, irmãos. Façamos o simples, para que tenhamos tão somente uma vida simples e contextualizada com a simplicidade, venha também uma vida de tranquilidade, de paz e de harmonia. Jesus nos convida a viver e confiar tão somente nele. Versículo 25, e eu vou ler esses, agora voltando para o nosso texto de Mateus 6, nós vamos ler até o 34, trazendo alguns ensinamentos. Primeiro, por isso digo a vocês, por isso que? Jesus, aquilo que Jesus disse, se tem essas causas, se vocês sofrem com as questões da avareza, do desejo exacerbado de ter, de possuir, a ganância do coração, o poder da riqueza que influencia a vida de vocês. Se vocês também têm dificuldade de guardar o seu coração, e o seu coração está tão somente nas coisas desse mundo, no lugar de estar no Senhor, esperando no Senhor e crendo que Deus trará a sua vida, Jesus diz, por isso eu digo que vocês não se preocupem com a vida de vocês. Se traz ansiedade, preocupação nessas coisas, Jesus primeiro nos traz essa palavra, confie na promessa dele. Irmãos, confiemos na promessa de Jesus. Não fiquem preocupados com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. No Salmo 37, no versículo 5, nos traz esse princípio do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Quando começarmos a ter uma ansiedade quanto às nossas necessidades, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, o quê? Quem fará? Ele, meus irmãos, descanse nessa verdade, ele fará. Nenhum dos filhos do Senhor, nenhum vai negar, Deus vai negar o pão para os seus filhos, nenhum justo sequer. É Deus que nos garante, é a promessa de Deus para nós. E por mais que nós tenhamos dificuldades de compreender as inquietações da nossa alma, na palavra nós podemos confiar. E nós podemos ouvir as doces palavras de Jesus para nós, dizendo, não se preocupem com a vossa vida, porque eu cuido de vocês. Esta é a palavra de Deus ao nosso coração, quando queremos trazer inquietações desnecessárias. Descansa no Senhor, espera no Senhor, confia no Senhor. É Ele que está dizendo, e o que Ele vai fazer é com Ele, e o mais Ele fará. O problema é que estamos muito ansiosos e preocupados e trazemos para a nossa vida aquilo que é de Deus. Deixa com Deus. O cuidado é de Deus, a provisão é de Deus. Faz a tua parte em relação às ansiedades, as coisas que você não pode resolver, é confiar. Descanse, confie, creia, dependa do Senhor. Segundo, Jesus diz algo também que nós devemos saber, na prática. Eu conheço as suas necessidades. Ele diz, não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. Irmãos, Deus sabe do que você precisa, sabe? E às vezes a gente confunde essas coisas, a ponto de achar, por exemplo, que os anéis são mais importantes do que os dedos. Não são, nunca serão. O mais importante são os dedos. Vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos. A capacidade de entender que o cuidado vem do Senhor. Aquilo que é de valor pode até ir, mas aquilo que tem um valor eterno, que é a minha própria vida, está nas mãos do Senhor. E Jesus diz isso, conheça as suas necessidades, aprenda a lidar com elas e lide com as suas necessidades naquele sentimento de que o Senhor tudo pode. Paulo escrevendo lá na carta aos Tessalonicenses, ele faz questão de dizer que tudo pode, eu tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, que profunda é a palavra do Senhor dizendo para todos nós
que Ele cuidará de nós em toda e qualquer situação. Às vezes nós precisamos sentar, orar e descansar. Às vezes é só isso. Às vezes é só isso. Quando Deus tocar no seu coração para se mover, mova em direção aos ensinos da sua palavra, mas não seja movido pelos desejos do seu coração. Guarde o seu coração desses desejos, das inquietações. Confie na promessa e no cuidado de Cristo. Conheça as suas necessidades. Mas o texto continua dizendo no versículo 26, observem as aves do campo, observem que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Eles não fazem aquilo que Deus faz. É o Senhor que providencia tudo para eles. E nós precisamos olhar para os lírios, ver o que Deus faz com eles. Ao olhar para os lírios, ao olhar para os pássaros, nós devemos perceber quem cuida deles, quem é o cuidador deles, quem os mantém, quem os alimenta, quem os sustenta, quem os ensina a cuidar dos seus filhos, quem os ensina a fazer, em algumas aves fazem isso, um processo migratório de um local para outro por conta de muito frio ou por conta de muito calor. Quem os ensina? Tudo é o Senhor que move todas as coisas, tudo é o Senhor. Observem os lírios e tirem a ansiedade do seu coração. Observem os lírios e venha o reino de Deus sobre a sua vida. Observem os lírios, observem na simplicidade do cuidado de Deus com o pássaro. E confie no Senhor. Versículo 27, Jesus continua dizendo: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ninguém. A resposta é: ninguém pode acrescentar um segundo sequer, um milésimo sequer, nenhuma tecnologia, nenhuma forma, nada na ciência, ainda que esteja no controle de dar uma qualidade de vida das pessoas, não pode trazer uma vida eterna para qualquer pessoa que seja. Tudo está nas mãos do Senhor. Então, Jesus está dizendo: as preocupações não resolvem os seus problemas. As ansiedades não resolvem os seus problemas. Aprenda a lidar com elas. Aprenda a esperar no Senhor e colocar a ansiedade no Senhor. Lembra o que 1 Pedro diz? O apóstolo Pedro diz: lancem sobre ele a ansiedade. Jesus nem está dizendo aqui para você ficar com sua ansiedade, não. Jesus, a palavra nos convida a lançar, a jogar, a tirar de nós e colocar no Senhor. Senhor, não sei lidar com isso, mas a tua palavra me diz que as preocupações excessivas não resolvem a minha vida. Não resolve. Mais ou menos, esse é um percentual, acho que aproximado, 70% das nossas preocupações não se concretizam. Ou seja, 70% do meu tempo, dos meus pensamentos em relação ao futuro, não vão acontecer. Eu me preocupo com muitas coisas e apenas 30% tem um certo sentido. Irmãos, eu preciso ver isto como algo para refletir sobre as minhas ansiedades, o que tem movido o meu coração, o que me faz ir, ou que pior, o que não me faz ir. Eu não consigo ir, eu não consigo avançar, não consigo levantar. As preocupações não resolvem problemas. Ocupar-se antecipadamente, além de tirar a energia do nosso corpo, também não resolvem a situação. Se gente preocupada resolvesse as questões pessoais e profissionais, nós veríamos muitas pessoas ansiosas resolvendo e não resolvem. E o que resolve? O que resolve é o que Jesus começa a dizer no versículo 32. E dentro dessas preocupações, versículos 28, 29, versículo 30, Jesus está, de certa forma, trazendo minuciosamente o que ele faz. Versículo 29 diz: eu, porém, afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como esses pássaros, como esses lírios, como esses campos. Ele continua dizendo: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
não fará muito mais com vocês? A reflexão é: olhe para os lírios e perceba o cuidado de Deus. Olhe para os pássaros e perceba o cuidado de Deus sobre a vida deles. Então, no versículo 32, e já caminhando para o final, Jesus diz: porque os gentios é que precisam todas elas, o Pai de vocês, que está no céu, sabem que vocês precisam. Irmãos, Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua vida. Em muitos momentos que estivemos aqui, com essa igreja vazia na pandemia, apenas aqui com Felipe e Savinho, pastor Savinho, aqui o grupo de louvor, Léo e os irmãos, quase 5 meses, uma das coisas que mais me trouxe paz ao coração, paz mesmo, foi esse entendimento que Deus está no controle. Nós não sabíamos, na primeira reunião do consolo, nem como seria o futuro da igreja. Nem como seria o futuro da igreja, nem como manteríamos uma folha de funcionários, as responsabilidades no outro mês, porque a igreja iria fechar. Nós tínhamos incerteza de tantas coisas, não saberíamos nem se não seríamos infectados num desses cultos, não saberíamos nem se estaríamos na semana seguinte vivos para transmitir o culto. Não tínhamos certeza de nada, as inquietações, as incertezas quis tomar conta do nosso coração, mas quando olhamos para a palavra, nós colocamos isto no nosso coração e tentamos trazer isso com muita fé, e principalmente por meio da palavra de Deus, com fé, dizendo: Deus está no controle, não há pandemia, não há nada, não há ansiedade, não há dor, tristeza, medo, sofrimento, que possa nos tirar a paz que está no Senhor. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle, Deus sabe de todas as coisas, e é tão pedagógico assim, Jesus, que ele diz: o Pai de vocês, que está nos céus, sabe que vocês precisam de todas elas. Ele sabe, antes até que vocês peçam. E ainda, o que Jesus nos convida é buscar o reino de Deus. 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E por final, Jesus garante: todas as coisas vos serão acrescentadas. Quero convidar você, meu irmão, a crer no Senhor, o Deus que te criou, o Deus que te salvou por meio de Jesus Cristo, o Deus que te sustenta, porque o sustento vem do Senhor. Quero convidar você a viver pela fé, crendo nas palavras do Senhor Jesus, que Ele conhece profundamente o seu coração, sabe exatamente do que você precisa, e descanse tão somente nele. Convido você a olhar para os lírios e buscar ao Senhor. Convido você a olhar para os campos e buscar ao Senhor. Convido você a tirar o foco no problema, nas dificuldades, na doença, na tristeza, e olhar para o mundo ao seu redor. Convido você a tirar o foco demasiado nos problemas e olhar para os lírios do campo e perceber o cuidado de Deus sobre eles e sobre a existência deles. Convido você a olhar para os lírios e tirar o foco do seu coração, das mazelas, das dores, das inquietações. Olhem para os lírios e busquem ao Senhor. Jesus nos convida para viver esses 2 momentos de libertação. Eu creio que é uma libertação da ansiedade do nosso coração. O movimento de observar o que Deus faz, o poder de Deus por meio da natureza, dos lírios, e o movimento de buscar o reino dele em primeiro lugar. Eu e você somos convidados para viver esses movimentos diariamente, porque vêm incertezas, ansiedades, preocupações, vêm sobre a nossa vida, mas é importante perceber que Deus continua no controle. Ainda diante da dor, do sofrimento, ainda diante das lágrimas, Deus está no controle de todas as coisas. Olhemos para os lírios e busquemos o reino de Deus.